bom dia, bom dia. Vamos iniciar mais uma live. Do projeto 652. Sou a Ana Cláudia, médica veterinária aqui da Milkcare. E hoje a gente vai falar sobre qualidade do leite. Muito bem-vindos à nossa live. Quero agradecer vocês que estão entrando. Hoje a gente vai falar de temas muito interessantes. Bom dia, Giovana, tudo bem? Hoje a gente vai falar de temas muito legais e eu acho que vocês vão gostar bastante. A gente vai conversar sobre o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria extremamente importante. A gente vai conversar também sobre o período seco, que eu acho que é uma etapa que é bem importante quando a gente fala de qualidade do leite. E eu acredito que se a gente não mapear muito bem esse momento, né, essa situação... Ei, Ariane, bom dia! Se a gente não mapear muito bem essa situação, né, do período seco, a gente pode já começar queimando a largada. Ei, Bia, bom dia! A gente vai queimar a largada, que é o início da lactação que vai começar, tá? Bom, pessoal, em relação ao Staphylococcus aureus, tá? Eu quero fazer algumas considerações que, inclusive, a gente conversou, né, um pouco no nosso grupo da mentoria. E, assim, eu acho que... eu sei que talvez o Staphylococcus aureus ele ainda não seja uma preocupação de algum de vocês que estão trabalhando a campo, mas eu queria deixar um alerta para o seguinte, tá? O Staphylococcus aureus, ele tem a sua transmissão entre animais, principalmente, tá? Isso significa que o momento que a gente tem que ter maior cuidado, né, assim, pensando nessa questão do isolamento do animal durante a rotina durante a vida de lactação dele, a gente tem que tomar muito cuidado no momento da ordenha, tá? E pra gente poder ter esse cuidado de realmente não deixar os animais que estão doentes em contato com os animais sadios durante a ordenha, só tem uma forma da gente saber quais são os animais doentes, tá? Que é fazer na cultura microbiológica. A gente sabe que o Staphylococcus aureus, como ele é uma bactéria que é muito adaptada na glândula mamária, ele tem uma característica que é a seguinte: na primeira infecção e nas infecções seguintes, ele segue uma colonização ascendente dentro do canal do teto e na glândula mamária, tá? Então, o que acontece? Como todo agente que causa mastite, ele vai entrar pelo canal do teto, tá? Então, se os animais da propriedade que você está trabalhando tem problema de esfíncter, tá? Tem problema de hiperkeratose, isso já é um pré-requisito para o quê? Para ele adquirir o Staphylococcus aureus, caso a gente tenha essa bactéria circulante aí no rebanho de forma desorganizada. Bom, então o Staphylococcus aureus, ele entra como todo agente, ele vai entrar pela ponta do teto, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa estrutura. Depois que ele entra no canal do teto, que ele consegue romper então essa barreira, ele vai começar a colonizar. Então ele coloniza, né, o canal do teto, ele coloniza a cisterna do teto, tá? Quando a gente fala de colonizar, pessoal, a gente está falando o que significa colonizar? Significa que esse agente, ele está conseguindo multiplicar, tá? Então ele está crescendo e ele está conseguindo conquistar mais áreas internas, tá? Então a bactéria, ela entra pelo canal do teto, ela vai colonizar o canal do teto e à medida que ela vai aumentando o número de colônias, ela vai fazendo a infecção ser mais ascendente, tá? Tanto que existem algumas bactérias que elas não conseguem colonizar tão profundamente a glândula mamária. Tem algumas bactérias que vão ficar onde? No canal do teto ou vão ficar na cisterna do teto. Tem algumas bactérias que não vão entrar dentro da glândula mamária em si, ali na cisterna da glândula, ou na parte mais profunda da glândula mamária, que é onde estão os alvéolos, onde a gente tem a produção de leite, tá? Pois bem, então o Staphylococcus aureus, gente, depois que ele entra então, pelo canal do teto, ele começa a colonizar. E a colonização, ela é o quê? Ascendente. Então ele vai canal do teto, cisterna do teto, e aí ele entra para dentro da cisterna da glândula, tá? E, diferente de muitos outros patógenos, o Staphylococcus aureus, ele tem predileção para conseguir, para continuar colonizando, ascendendo e chegar nos alvéolos, tá? E aí, tem uma coisa muito importante pra gente falar a respeito dessa característica dele, de conseguir
chegar até a glândula mamária, né? Se a gente for pensar na distância de canal do teto até o primeiro alvéolo, e se a gente for pensar no tamanho da bactéria, vocês podem imaginar que assim, ela tem que fazer um grande esforço, né? A gente está pensando em uma bactéria, mas imagina uma bactéria multiplicando, criando uma colônia. Ela tem que multiplicar muito e tem que multiplicar numa velocidade boa. E além disso tudo, ela tem que conseguir evitar ou ela tem que conseguir combater o sistema imune do animal. Porque o que acontece? O sistema imune do animal, gente, não é assim, agora que a bactéria chegou aqui na cisterna do teto, aí eu vou atingir, eu vou começar a agir. Não é assim que funciona. Desde o momento em que a bactéria ela começou a multiplicar dentro de qualquer parte a gente fala glândula mamária como se a bactéria tivesse que entrar lá dentro, né? Lá na cisterna da glândula para conseguir ativar o sistema imune. Não tem nada disso, tá? Só da bactéria entrar ali no canal do teto já é situação suficiente para ativar as defesas do sistema imune, tá? Então, desde o momento em que a bactéria entra, né, principalmente o Staphylococcus aureus, ela já faz todo um rearranjo ali que ela consegue evitar de ser fagocitada, né, de ser destruída pelo sistema imune do animal, tá? Então, quando a gente fala assim, igual a gente comentou na nossa última live, a bactéria ela é adaptada ou não é adaptada à glândula mamária. O que significa isso? Significa, basicamente, né, a gente falou ontem, mas hoje eu vou repetir, agora com esse viés aí do sistema imune, significa que quando a bactéria ela é adaptada na glândula mamária, desde o momento em que ela entra na glândula mamária, ela tem mecanismos que fazem com que ela não seja totalmente destruída pelo sistema imune. Agora, quando ela não é adaptada na glândula mamária, no momento em que ela entra, ela consegue multiplicar, ela consegue iniciar uma colonização, mas quando o sistema imune do animal ele está muito bem alinhado, quando o sistema imune do animal ele está muito bem ativado, chega tanta célula de defesa que essa bactéria que não é adaptada, ela não tem mecanismo para poder evadir, para poder fugir desse tanto de célula que chega. E aí o que acontece? Eu vou ter muito mais células de defesa do que a bactéria não consegue evadir essas células e ela acaba morrendo, tá? Agora, no Staphylococcus aureus, não é isso que acontece. Mesmo ele tendo talvez uma quantidade menor de bactérias ou tendo a mesma quantidade, né, de bactéria para célula de defesa, 1:1, vamos dizer assim, o Staphylococcus aureus ele consegue manipular de alguma forma, tá? A gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Consegue manipular de alguma forma o sistema imune para ele conseguir continuar multiplicando, tá? Então é como se ele fizesse assim, não, mata essas células, veio o sistema imune, aí a bactéria fala, mata essas bactérias aqui, enquanto isso eu vou continuar multiplicando para cá. E aí ele vai continuando multiplicando, e a bactéria, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, que ela tem que sobreviver, porque se ela morrer, ela morreu, e ela, né, é como um instinto de sobrevivência, ela vai fazer de tudo para poder sobreviver. E uma das coisas que o Staphylococcus aureus ele faz para sobreviver, tá? Isso aí é porque, né, instinto de sobrevivência, depois que ele entra dentro da glândula mamária, ele tem uma forte capacidade de invadir e penetrar dentro da célula, tá? Isso significa que, além de, durante a multiplicação, ela causar lesão no tecido, chega um momento em que a bactéria consegue entrar dentro do tecido, tá? E ali ela vai formar um abscesso, tá? Então ela vai destruir aquela camada epitelial e vai construir uma parede ali um abscesso interno na glândula mamária, tá? Aí é só vocês imaginarem um abscesso vacinal, por exemplo. Você faz a pessoa faz a vacina, daí não deu muito certo, e forma aquele caroço, né? E aí como é que a gente faz para poder resolver o abscesso? Você tem que abrir o abscesso, drenar o abscesso e limpar o abscesso por dentro, certo? Certo. Agora, imagina o Staphylococcus aureus fazendo o abscesso interno na glândula mamária.
Como que a gente vai acessar esse abscesso para poder drenar esse abscesso? Ah, Ana, vamos fazer por fora. Tá, mas aonde está esse abscesso? E o que você vai colocar dentro para poder limpar qualquer resquício de bactéria que existe? Porque às vezes, quando você está tratando algum tipo de abscesso, às vezes você pode, né, fazer alguma solução de limpeza, desinfetante, jogar lá dentro, né, vir com uma gase, dependendo, limpar e tudo mais. Mas lembrem-se que tecido glandular ou tecido que produz alguma coisa é extremamente sensível. Depois que você lesa essa célula, dificilmente essa célula vai voltar ao que ela era antes. Vocês querem ver um exemplo? Couro cabeludo, que tem a formação de folículo. Quem aqui não tem, eu não tenho, mas quem aqui não tem, eu acho que não, né, que eu não tô lembrando, mas quem aqui não tem algum machucado na perna ou algum machucado na cabeça que nunca mais nasceu cabelo? Nunca mais nasceu um fiapo de cabelo, né? Dá uns buracos assim, porque ganhei uma pedrada, bati minha cabeça na quina, tive que dar ponto, alguma coisa assim. É exatamente esse tipo de lesão que o Staphylococcus aureus faz dentro do epitélio, onde tem o alvéolo. Então, se ele lesiona a célula a ponto dela não conseguir regenerar, não vai ter mais nada ali, tá? Então, mesmo que a gente conseguisse drenar esse abscesso, limpar esse abscesso e conseguisse realmente evitar que o Staphylococcus aureus continuasse ali, aquele tecido já estava totalmente danificado. Ele vai ser substituído por tecido fibrosado. Não tem mais o que fazer. E aí, a gente tem dois problemas, né? O primeiro, imagina, então vamos imaginar um abscesso, tá? O abscesso está dentro da glândula mamária. A gente não consegue acessar ele para drenar e tudo mais. Primeiro ponto. Imagina que esse abscesso, quando ele está interno na glândula mamária, não sei se vocês têm uma imagem clara a respeito de como é a glândula mamária por dentro, mas imaginem, né, para quem tem, imaginem o tecido interno da glândula mamária, tá? E um abscesso dentro, né? Então ele está circundado por uma cápsula e dentro tá as colônias, né? A bactéria ali com secreção. Imagina a gente colocando um intramamário ou intramuscular, se você gosta de intramuscular, né? Enfim, não vamos falar disso hoje, mas a gente vai falar disso em breve. Imagina você colocando um intramamário ou intramuscular para tratar a mastite. Qual a chance desse antibiótico, desse antimicrobiano, penetrar na cápsula? Quem já viu antibiótico penetrando em cápsula de abscesso? Não penetra. Então, quando o animal ele dá positivo para Staphylococcus aureus, a pergunta que você tem que fazer é: há quanto tempo esse animal está positivo para Staphylococcus aureus? Porque vamos dizer que hoje a gente está numa fazenda e tem vários animais, tá? E aí a gente tem um animal ali que ele tem 3 crias, tá no 4º mês de lactação. A gente fez uma cultura e descobriu que ele então tem 3 crias e tá no 4º mês de lactação. E aí a gente descobriu que ele tem Staphylococcus aureus. Agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Quando esse animal se infectou? Quando? Foi no dia que você fez a coleta? Foi uma semana antes? Foi 2 anos atrás? Foi 1 ano e meio atrás? A gente não sabe. Quando esse animal se infectou? Na melhor das hipóteses, se ele acabou de se infectar e você já descobriu o Staphylococcus aureus, provavelmente o Staphylococcus aureus ele já conseguiu entrar dentro do tecido mais profundo da glândula mamária. Mas assim, na maioria das vezes, quando o animal ele já tem mais tempo de crias e já está no meio da lactação, indo para o meio da lactação, dificilmente ele acabou de se contaminar. Principalmente, tá? Quando a gente entra numa fazenda que nunca trabalhou a qualidade do leite. Ou que já trabalhou alguma coisa, mas nunca foi mais a fundo, fazendo cultura microbiológica e tudo mais. Então, vou falar uma coisa pra vocês. No momento em que você faz o diagnóstico da cultura microbiológica e que você encontra o Staphylococcus aureus, esse não é o momento que ele se infectou. Muito pelo contrário. Ele provavelmente já está infectado há muito tempo.
Então, quando a gente encontra um animal que ele é positivo para Staphylococcus aureus, a gente já assume que ele já tem cronicidade, ou seja, o Staphylococcus aureus já está ali causando mastite há muito tempo e provavelmente já tem formação de abscesso. Ah, Ana, mas o abscesso ele fica lá encapsulado, fechadinho, não faz mal para ninguém. Se fosse só isso, seria perfeito. Mas eu falei com vocês, para a bactéria sobreviver, ela tem que ser inteligente. Então, o Staphylococcus aureus, ele já desenvolveu mecanismos de sobrevivência. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer uma cápsula ali, e se de alguma forma alguém conseguir romper essa cápsula e matar todo mundo que está ali, todas as bactérias que estão ali, ele acabou com os sobreviventes. Então, o que o Staphylococcus aureus faz? Ele não para no primeiro abscesso. Ele vai continuar formando abscessos de vários tamanhos ao longo de toda a glândula mamária. E aí, olha só o que acontece. O Staphylococcus aureus, ele é muito inteligente. Assim, é uma bactéria que, olha, evoluiu. Pra gente é muito ruim. Mas se a gente for pensar na bactéria como um ser que tem, né, como um ser que sobrevive e que ele precisa do hospedeiro para poder sobreviver, ele desenvolveu um mecanismo de sobrevivência que, olha, a gente tem que aprender. Esse abscesso, ele é assim, ó. Então, ele tá fechado dentro da glândula, tem uma cápsula, a gente tem a secreção com a bactéria dentro desse abscesso e ele tá fechado, tá? Aí você só que aí tá dando mastite clínica. Aí você vai lá e trata. Aí o antibiótico ele vai matar as bactérias que estão o quê? Circulantes no leite, tá? Matou as bactérias, o sinal clínico acabou e você fala, pô, beleza, eliminei a bactéria. Só que você não sabe o que é Staphylococcus aureus. E existe as bactérias que estão dentro da cápsula, dentro do abscesso. Aí, qual que é a continuidade dessa história? Você elimina os sinais clínicos no tratamento. Aí, o antibiótico, ele para de fazer efeito, né? Tem toda aquela questão do período de carência. Quando ele acaba de fazer efeito, as bactérias que estão dentro da cápsula percebem que existe uma mudança de pH no meio, de alguma coisa no meio, que indica que agora ela pode ir para o meio para poder multiplicar. Aí o que o Staphylococcus aureus faz? Ele migra do abscesso de volta para dentro da glândula mamária e recomeça o processo de multiplicação e invasão de tecido e formação de novo abscesso. Nossa, Ana, então quer dizer que para cada um abscesso ela pode formar quantos abscessos ela quiser? Sim. E depois que ela forma quantos abscessos ela quiser, ela pode continuar formando quantos abscessos ela quiser? Sim. E toda vez que ela forma um abscesso, ela garante que o que você for fazer não vai atingir ela. Isso chama sobrevivência, tá? E aí eu não sei se vocês repararam nessa história, né, nessa situação que eu mostrei pra vocês, o seguinte: existe um momento em que a bactéria, o Staphylococcus aureus, ele tá dentro ele tá nos ductos da glândula mamária, multiplicando, causando lesão de tecido para formar um novo abscesso, certo? Nesse momento de multiplicação, é o momento em que vai ter ou um caso clínico, ou a CCS vai aumentar muito no animal, você tá aqui acompanhando, tá de 600, 500, de repente ela vai para 900. Esse é o momento em que a gente tem a multiplicação para a formação, provavelmente, de novos abscessos e de mais tensão residual, lesão tecidual. E aí, você pode, até então, você talvez estava convencido que você conseguiria curar o Staphylococcus aureus tratando a mastite clínica, mas eu estou aqui para te dar a péssima notícia de que não. Dificilmente você vai curar animais positivos para Staphylococcus aureus durante a lactação. Dificilmente. Depois a gente vai entrar nas alternativas que isso pode acontecer, né? Nós vamos conversar disso daqui a pouco. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: vai ter momentos, quando o animal está positivo para Staphylococcus aureus, vai ter momentos em que ele vai eliminar muitas bactérias no leite.
Esse é o momento em que a bactéria está ativa, multiplicando, causando mais lesão tecidual do que o normal, e ele vai estar em grande quantidade no leite. Vai ter momentos em que eu não vou ter tanta bactéria assim circulante, porque elas estão dentro dos abscessos. Eu vou ter algumas, porque não vai zerar, né, obviamente, mas eu vou ter menos do que quando ela está no processo ativo de lesão tecidual e formação de abscesso, tá? E aí entra na grande dúvida de todo mundo. Por que quando eu faço cultura de um animal positivo para Staphylococcus aureus, tem dia que ele dá positivo e tem dia que ele dá negativo? Exatamente por isso. A cultura microbiológica, ela é um método sensacional, tá? Mas ela tem um porém. Ela precisa de um número mínimo viável de bactérias. Então, eu tenho que ter um número mínimo de colônias ali para que elas consigam multiplicar e crescer para você ver na olho nu. Se tiver muito pouca bactéria, em 24 horas, elas não vão conseguir crescer em quantidade suficiente para aparecer a colônia que você quer ver. Então, se você faz a cultura microbiológica de um animal, que você não sabe se ele tem Staphylococcus aureus, e você pega esse leite no momento em que ele está com baixa quantidade de bactéria no leite, existe uma grande chance desse animal dar negativo. Agora, se uma semana depois, 3 dias depois, ele está no momento de multiplicação de bactéria, de colonização do teto, de formação de biofilme, que está causando uma lesão tecidual, ele precisa de ter muitas bactérias para isso. Se você fizer a cultura nesse momento, provavelmente você vai encontrar o animal positivo. Aí vocês podem estar se perguntando, nossa, Ana, como é que eu sei a hora certa de coletar esse leite, então? Bom, a gente não sabe a hora certa, tá? Por isso que existe o protocolo padrão ouro para identificação de Staphylococcus aureus. Porque é o seguinte, essa característica do Staphylococcus aureus, tá? A gente chama de eliminação intermitente. Significa que tem hora que tem muito, tem hora que tem pouco. Então, a eliminação, a presença da bactéria no leite, ela é variável. Então, tem dia que tem muito e tem dia que tem pouco. Não é que não tem bactéria, tá, gente? Vai ter. Uma vez que o aureus está lá dentro, sempre vai ter bactéria. Só que vai ter dia que vai ter mais bactérias, vai ter dia que vai ter menos, tá? Então, sabendo desse padrão intermitente que o Staphylococcus aureus tem, foi proposto, né, pesquisadores, gente, e já existe há muito tempo, o protocolo padrão ouro para a identificação do Staphylococcus aureus. Então, se você chegar na fazenda e o produtor falar, eu quero saber se o meu rebanho tem Staphylococcus aureus e eu quero identificar quais são esses animais. Você falar com ele, beleza, para isso a gente pode fazer de duas formas. Existe o protocolo padrão ouro, que é uma coisa, e existe o PCR, que vai identificar DNA. Então, o PCR, ele é muito mais caro. Mas, se tiver uma fita de DNA, se tiver uma colôniazinha de bactéria, ele encontra, tá? Então, o PCR, ele é muito específico. É tipo assim, olha, eu quero saber se tem ou não tem, independente de qual que é o período de eliminação que esse patógeno tá. O PCR, ele te dá, tá? Agora, ele é mais caro. Bem mais caro, tá? Não, então vamos fazer o padrão ouro, tá? Como que funciona o padrão ouro para a identificação do Staphylococcus aureus? Ana, para os outros agentes eu preciso de fazer isso? Não, você não precisa de fazer isso. O padrão de eliminação intermitente até hoje, ele é vinculado apenas ao Staphylococcus aureus, tá? Como que você faz o padrão ouro? Você tem que programar 3 coletas, e o intervalo entre as coletas vai ser de 7 dias. Então, vai ser assim, hoje a gente vai começar. Então, hoje eu faço a primeira coleta, tá? Daqui 7 dias, eu faço a segunda coleta. Fiz a coleta daqui 7 dias, aí eu conto mais 7 dias e faço a terceira coleta, tá? Então, você vai ter aí 15 dias para desenvolver esse padrão ouro de coleta. Então, você faz um dia, 7 dias depois você faz de novo, 7 dias depois você faz de novo, tá?
E aí tem outros detalhes aí que a gente pode discutir depois. Agora a gente vai pro resultado. Quando o animal é positivo? Quando, em qualquer uma das 3 coletas que você fizer, ele der positivo. Se ele der positivo na primeira coleta, ele é positivo. Ah, mas eu fiz mais 2, ele deu negativo. Bom, então você deu o azar de que nas outras 2, ele estava na fase de eliminação intermitente com baixa quantidade de bactéria. Não tem como a gente controlar isso. Por causa desse padrão intermitente de eliminação do Staphylococcus aureus, o protocolo padrão ouro, ele vem para dizer pra gente o seguinte: olha, você tem 3 chances. Se em qualquer uma dessas 3 chances o animal der positivo, na primeira, ou na segunda, ou lá na terceira, independente de quando isso aconteceu, o animal ele é positivo. Porque basta um resultado positivo para ele ser considerado positivo. Porque se eu consigo pegar o Staphylococcus aureus no momento em que ele está com alta eliminação, esse animal ele é positivo. Não tem como a gente, não, foi só um momento. Não foi só um momento. O Staphylococcus aureus ele não aparece na cultura, a não ser assim, né? Que você coloca, a não ser que você tenha Staphylococcus aureus na sua mão e você coloque o seu dedo para poder passar o leite, o que está totalmente fora do protocolo. Mas, se você não faz isso, se você faz da forma correta, você pega o suave, estéreo, coloca lá e tudo mais, se aparecer Staphylococcus aureus no seu leite, quase 100% de chance que ele veio do leite, tá? E se ele tá no leite, ele tá cronificando, ele tá formando abscesso, o seu animal ele é positivo, tá? Então, no protocolo padrão ouro, 3 coletas, e se uma coleta der positivo, o seu animal é positivo. Beleza, Ana. Mas assim, quando que ele vai ser negativo? Bom, para ele ser negativo, ele precisa que as 3 coletas sejam negativas. Então, a primeira tem que ser negativa, a segunda tem que ser negativa e a terceira tem que ser negativa, tá? Ah, Ana, mas eu deu 2 de 3. Será que eu não posso considerar que ele é negativo, já que deu mais negativo do que positivo? Não. Porque você cai na condição do positivo, que é uma coleta positiva. Ai, Ana, eu comecei a fazer a coleta e aí foi assim. Eu fiz a coleta hoje e aí, hoje é que dia? Hoje é terça. Tava programado pra terça-feira que vem. Só que o que aconteceu? Nossa, atolei, não deu certo e tal. A estrada fechou porque tava chovendo. Eu só consegui ir na fazenda na quinta-feira. Você vai recomeçar. Por quê? Quando a gente chama o passo a passo de protocolo, ele existe por um motivo. Maciel, a gente já vai falar sobre a questão da cura do Staphylococcus, tá? Assim que a gente terminar essa parte de identificação, aí a gente entra na cura. O protocolo, gente, ele existe para ser seguido. Se você começa a falar assim, não, era para eu coletar hoje, mas eu vou coletar amanhã. Não, era para eu coletar hoje, mas eu vou coletar sexta-feira por causa da minha rota, porque fica melhor. Perdeu a validade, tá? O protocolo padrão ouro, ele tem que ser seguido à risca. Então, se você tá fazendo a coleta toda terça-feira, tem que fazer toda terça-feira. Então, por isso você tem que planejar antes. Qual que é o melhor dia, deixar todo mundo avisado e falar que vai ser nas próximas 3 terça-feiras. Amanhã eu volto, a gente vai começar a coleta para identificação de áureos. Vou fazer amanhã, quarta-feira que vem, na próxima quarta-feira. Tem que ser assim. Se você mudar de dia, você perde a credibilidade. Então, os animais que são negativos, eu não confio que ele venha negativo. Quando alguém me manda um laudo de padrão ouro para Staphylococcus aureus, eu pego e eu falo assim, a primeira coisa que eu pergunto, o intervalo de 7 dias foi cumprido? Inclusive, isso foi até uma discussão que a gente teve na mentoria. O protocolo de 7 dias foi cumprido? Aí um dos alunos falou assim, não foi. Eu falei, então não vale, tem que começar de novo. Você pode pegar essa última coleta e fazer, né? Acho que a última coleta tinha sido na sexta, a gente só que tinha dado 15 dias de intervalo, entre a primeira e a segunda. Aí, eu tinha dado o resultado na sexta, eu acho, e aí na quarta-feira a gente estava fazendo o encontro da mentoria. Aí, né, ele trouxe o caso pra gente, eu falei assim, como teve 15 dias de intervalo, você não pode considerar. Você tem que começar de novo a coleta. Aí ele falou, eu posso usar essa última coleta da sexta-feira pra ser a primeira? Eu falei, pode. A segunda coleta tem que ser na sexta e a terceira coleta tem que ser na sexta, né? 7 dias de intervalo.
Ele, beleza, beleza, beleza. Tá? Porque se a gente começar a criar ramificações do protocolo, ele perde o sentido de ser protocolo, né, gente? Uma pessoa, pesquisadores, gastaram o tempo da vida deles tentando pensar qual que seria a menor frequência para coletar o leite. Então, vocês estão vendo, o protocolo ele não é de 3 em 3 dias. O protocolo não é de 5 em 5 dias. Não é de 15 em 15 dias. Ele é de 7 em 7. Por quê? Porque eles viram que fazendo a coleta 3 vezes intervalado de 7 dias, você aumenta a sensibilidade do teste de pegar o animal que é positivo. Não, agora da minha cabeça eu vou fazer 15 dias. Gente, não inventa moda. Deixa a pesquisa para os pesquisadores, tá? A gente pode, assim, discutir, né, criticar e tudo mais. Agora, a gente inventar um protocolo da nossa cabeça e a partir daí propagar que, não, olha aqui, eu faço assim, ó, e eu encontro o animal positivo. Mas quem garante que os negativos são negativos? Quem garante? Eu assim, tem algumas coisas que eu não... Eu sei trabalhar a qualidade, eu consigo reduzir CCS, CPP, diminuir os... trabalhar para ter redução de casos de mastite. Agora, mudar protocolos que já são pré-estabelecidos, aí eu não faço isso não, tá? A não ser, é claro, que hoje, daqui a pouco, na hora que a gente terminar a nossa live, alguém tem algum artigo que me mostre, né? Obviamente um bom artigo, né, gente? Que não, agora a metodologia padrão ouro não tá usando mais, tá em desuso e tudo mais. Se isso acontecer, beleza, a gente vai evoluindo, não tem problema. A gente é aberto a discussões saudáveis e que tenham sentido. Agora, se você chegar pra mim e falar assim, não, eu faço assim, tá dando certo. Eu falar assim, gente, desculpa, mas existem algumas coisas que pra ter reprodutibilidade tem que ser feito sob um padrão. Então, não é porque você fez na fazenda que você trabalha no interior de São Paulo, ali, naqueles animais que você conseguiu, que a gente consegue reproduzir no mundo inteiro, tá? O protocolo padrão ouro, que é entre 7 dias, 3 coletas, ele ele pode ser reproduzido em qualquer lugar do mundo que você consegue o resultado com uma boa sensibilidade. Isso quer dizer que é 100% de sensibilidade? Não, né, gente? O que eu falei com vocês, ou eu tento falar toda a live? Biologia não é 100%. Então vai acontecer de você, infelizmente, fazer o protocolo padrão ouro em 3 animais, 3 coletas intervaladas, vai dar negativo, e aí depois, sei lá, você vai fazer PCR e encontra a bactéria. Pode acontecer. Mas a Ana falou que o protocolo... Gente, biologia não é 100%. A gente sempre trabalha assim. Provavelmente vai ter uma grande chance de... Porque eu não posso me comprometer. Não, faz o protocolo que com certeza você vai achar. Não. Provavelmente você vai aumentar a sensibilidade, vai achar, se não 100%, quase todos os animais positivos para estafe, tá? Então, beleza. Então, a gente fez o diagnóstico. Agora, eu vou falar com vocês sobre a questão da cura, né? Que, inclusive, o Maciel estava perguntando aqui. Então, vocês viram... Primeira coisa, quando a gente vai falar da cura, tá? Isso aí eu vou deixar... Eu vou fazer essa pergunta no ar. E aí, eu quero que vocês que estão me acompanhando aqui pensem a respeito disso. Quem quiser escrever aqui no chat o que acha, se sim ou se não, agora é a hora. A vaca que tem 4 crias, 3 crias, tá? No quinto mês de lactação, você faz a cultura microbiológica no padrão ouro e encontra ela positiva, então ela já tem 3 crias e está no 4º mês de lactação, certo? Qual a chance de você conseguir curar esse animal de forma clínica e microbiológica? Ou seja, eliminar os sinais clínicos e eliminar qualquer resquício de bactéria que tiver dentro dessa glândula mamária. Isso significa o quê? Acessar os abscessos e eliminar todas as bactérias que estão ali. Qual que é o pensamento aqui agora que a gente tem que ter? O pensamento é um animal de 3 crias, 4 crias. Quando ele se contaminou? Ele pode ter se contaminado há 1 mês, como ele pode ter se contaminado há 1 semana, há 1 dia ou há 3 anos. Ele pode ter se contaminado lá na primeira lactação dele. Não tem como você saber. Então, para todo animal que tem mais de 1 cria, a gente já assume que é um animal crônico e que a taxa de cura dele é inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais partos ele tem, quanto mais tempo de lactação ele tem, menor a chance de cura dele. Então, aí você vai ter que fazer o quê? Avaliar dentro do seu rebanho.
olha, eu tenho um animal aqui que ele tem 6 crias e eu encontrei Staphylococcus aureus nele. Qual a chance de cura desse animal? 6 vezes menor. Se você comparar, sempre faça uma comparação. Se você comparar com uma novilha recém-parida, que tem Staphylococcus aureus. Então, se eu tiver vamos comparar. Eu tenho 2 animais. Eu tenho um animal, uma novilha recém-parida, tá no 2º mês de lactação, e eu tenho um animal de 5 crias que está no 7º mês de lactação. Qual dos 2 tem mais chance de cura? A novilha, porque ela tem menos tempo de lactação. A vaca mais velha, eu tô assumindo que ela já tem muito tempo de infecção, tá? E aí a chance de cura dela é muito baixa. Ah, Ana, mas você tá assumindo da sua cabeça? Eu tô lidando com as probabilidades. Esse animal já teve 5 partos, já veio aqui nessa ordenha durante 5 anos, todos os dias, 2 vezes ao dia. Todos os dias não, né, gente? Mas assim, né? Durante a lactação. 2 vezes ao dia, durante toda a lactação. Tem 5 anos que ela vem aqui. Nunca fizeram um trabalho de qualidade identificando a gente nesse rebanho. Obviamente. Nossa, gente, vocês estão ouvindo os barulhos de cães aí? Essa cachorra doida latindo pros vizinhos. Mas enfim. Eu olho pra essa probabilidade, eu olho pra essa situação e eu falo assim, é óbvio que esse animal que tem 5 crias, tá no 6º mês de lactação, tem 4 crias, tem 7 crias, óbvio que ele tem muito menos chance de cura do que uma novilha que acabou de parir, que ela acabou de entrar na lactação. Então existe a chance da novilha realmente ter acabado de desinfectar ali no seu 1º mês, no 2º mês de lactação. Tá? E quando eu falo de cura, gente, eu tô falando de cura microbiológica, porque é o que interessa pra gente. Eu não quero ter que aplicar remédio em vaca e falar assim, não, eu tô curando sinal clínico. Isso é óbvio, óbvio que eu vou querer a cura clínica. O meu objetivo, quando eu falo que você cura um animal ou que você não cura um animal, eu tô falando de cura microbiológica. A cura microbiológica significa eu elimino sinais e eu elimino qualquer resquício de bactéria que existir na glândula mamária. Esse animal está totalmente sadio. Essa é a cura que a gente quer. Então, quando vocês me perguntam assim, qual que é a chance de cura de um animal que tem Staphylococcus aureus? Antes de eu responder, a primeira coisa que eu falo, quem é esse animal? Esse animal, aí você me fala, é uma novilha de 2ª cria. Eu falo, olha, uma novilha de é uma novilha de 2 meses de lactação. Eu falo, olha, uma novilha de 2 meses de lactação tem mais chance de cura microbiológica, se fosse um animal mais velho. Agora, se outra pessoa chega pra mim e fala, é um animal que tem mastite clínica recorrente, tá no 8º mês de lactação, mas é uma novilha. Eu falo, bom, essa novilha tem menos chance de cura. Por quê? Porque ela já está no seu 8º mês de lactação, ela já está vindo com mastite clínica recorrente e você encontrou Staphylococcus aureus. Existe uma grande chance dessa mastite clínica recorrente que veio acontecendo durante toda a lactação dessa novilha ser ocasionada pelo Staphylococcus aureus. Então, ela tem menos chance de cura do que uma novilha no início da lactação. Ana, mas e aí? Como é que eu vejo se eu vou tratar ou não vou tratar esse animal? Bom, aí você vai ter que fazer o quê? Pensar junto com as suas informações se vale a pena tratar esse animal. Vale a pena tratar esse animal? Ana, é uma novilha de 2ª cria, é uma novilha que está no 2º mês de lactação, ela está dando 40 litros. Vale a pena, porque eu preciso que esse animal, ele tenha, eu tenho que tentar curar esse animal, porque esse animal ele vai ter que entrar na frente, não tem jeito. Beleza, faça o teste. Só que aí, depois que você trata, você tem que voltar a fazer a cultura com o protocolo padrão ouro. Você não pode tratar esse animal e falar assim, não, ele tem mais chance de cura, vou fingir que ele curou. Não é assim. Você, como consultor, fez o tratamento, você tem que fazer a recoleta para o protocolo padrão ouro para ver se deu certo. Por quê? Porque você vai tratar e às vezes vai dar positivo, ou seja, não vai adiantar. Por quê? Existe vocês estão vendo que está sempre piorando a nossa situação em relação ao aureus, né? É assim, tá, gente? Ele sempre piora. Existe uma situação, tá?
Que é a seguinte. Há a possibilidade de novilhas adquirirem os Staphylococcus aureus antes de iniciar a lactação, principalmente em fazendas que têm a intercorrência, principalmente nas fazendas que dão leite de descarte de animais positivos para Staphylo aureus para os bezerros, e os bezerros fazem a mamada cruzada, tá? Então, um mama no tetinho do outro. A boca contaminada com Staphylococcus aureus pode ser uma via de transmissão para novilhas que parem já com Staphylococcus aureus. Outra coisa que pode acontecer também é o quê? Fazendas que tem problema de mosca, tá? Que não é controlado. A gente já tem trabalho mostrando que a mosca, ela pode levar essa bactéria para os animais. Então, por exemplo, você tá com animais que são positivos para estáfilo, eles estão saindo da ordenha ou estão chegando na ordenha, você não tem controle de mosca. Aí tem aquele leite, né, que começa a sair antes da ordenha começar, a mosca vai lá, pousa, se contamina, depois ela voa, vai lá no teto da novilha e contamina ele. Nossa, Ana, que viagem. Gente, vocês trabalham com qualidade. Primeiro, vocês trabalham com vaca. Tudo é difícil e tudo é complexo. Segundo, que vocês têm interesse ou já trabalham com qualidade do leite. E a gente lida com bactéria. Então, se você está lidando ou você confia que existe uma coisa ali que você não vê, imaginar uma mosca sendo um vetor de uma bactéria, pelo menos a mosca você está vendo, entendeu? Então, assim, faz parte, tá? Então, a gente tem o caso de novilhas que vão parindo já infectadas quando a gente tem esse problema de mamada cruzada, né? Quando o leite ele vem de animais contaminados com estáfilo, ou quando a gente tem problema de moscas, tá? Então, são situações que são reais de acontecer. E aí, a taxa de cura, gente, então ela vai depender. Uma das coisas que depende é o quê? Dessa característica individual. Quem que é esse animal? Né? Já teve muita mastite clínica, tá com mastite crônica, quantos partos, qual que é o momento da lactação que esse animal está, como que tá esse animal em relação ao rebanho. Isso aí a gente tem que saber também, tá? E tem outra informação muito importante que é o quê? O antimicrobiano desse animal, né? Essa bactéria, ela já está resistente a alguma base de antimicrobiano? Ela já é resistente à penicilina? Então você não vai usar a penicilina. Ah, não, ela tá sensível ainda a, sei lá, X. Beleza? Então você ainda tem uma chance de curar esse animal se ele for dentro daquele critério de animais que são animais com maior chance de cura, tá? E aí eu tô falando do tratamento de mastite clínica durante a lactação. Existe um outro momento que a gente pode tentar a cura, né? Aí pode ser de qualquer um desses animais, que é o período seco. O que acontece aqui? Você sabe que o animal ele é positivo para Staphylococcus aureus, ele vai entrar no período seco. Você vai fazer um intramamário, tá? Com alto período de duração de carência, tá? O que eu conheço hoje que mais dura é 56 dias, 62 dias, uma coisa assim. Você faz a aplicação de um medicamento que dura muitos dias, tá? Faz o selante, dá um bom ambiente para esse animal durante o período seco e aguarda ele parir. Quando ele parir, você refaz o protocolo padrão ouro. Se ele der negativo, ótimo. O seu período seco, o seu protocolo de período seco funcionou. Se você fizer e ele der positivo, significa que o seu protocolo de período seco não funcionou e provavelmente essa bactéria já está muito internalizada na glândula mamária. Ana, e aí? Bom, e aí você tem algumas coisas que você pode fazer. Você pode, por exemplo, fazer um lote de animais positivos e segregar eles. Você pode, se for um teto, você pode rastrear para ver se são vários tetos ou um teto. E aí esse teto desse animal, você pode, por exemplo, isolar ele. A gente tem várias coisas que a gente pode fazer em relação aos Staphylococcus aureus que vão dar uma vida confortável para o ordenhador que está fazendo a ordenha, né? E assim, não dar tantos prejuízos na propriedade rural, tá? Gente, então era isso tudo que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela presença. Fico muito feliz que vocês tenham acompanhado aí. Espero que vocês tenham gostado.
E a gente se vê amanhã de novo. Bora lá que tem muito assunto de qualidade pra gente poder conversar. Tchau, tchau!